Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje um episódio um tanto quanto diferente, especial, um episódio de final de ano. Mas você sabe que a dádiva nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. E na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. E, claro, o nosso podcast tem esse propósito de trazer organizações e movimentos de toda a nossa região, abrindo esse espaço para que elas possam mostrar aquilo que elas fazem em prol da nossa comunidade. Você sabe, eu sou o Loriberto, sou um homem branco, cabelo curto, olhos claros, cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma cor preta. Camiseta na cor preta, melhor dizendo. Convidar você também para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. É muito importante que você se inscreva, que você curta, comente e compartilhe também os episódios para que o algoritmo entenda que esse assunto é relevante, é inspirador e levar também toda essa gama de atividades que são desenvolvidas por organizações para um número muito grande de pessoas. Você também pode nos seguir no Instagram, no Facebook, acompanhar os nossos cortes no TikTok e também você pode nos acompanhar em áudio e vídeo no Spotify. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram conosco ao longo deste ano de 2025, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. A Orplan você encontra nas redes sociais, basta digitar Orplan Solutions que você vai encontrar a empresa. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Você pode gerenciar seus doadores e também suas doações, pode ainda receber por Pix, boleto, cartão e depósito, e isso de forma totalmente automatizada. E o melhor, economizando tempo nesse processo, estima-se aí em torno de 80% do tempo de economia. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber. A Doar também tem uma solução para eventos, que é a Evento Santo. Você encontra todas as informações lá no site da Doar Digital. E como eu mencionei, hoje é um episódio para lá de especial. A gente quer fazer uma retrospectiva do ano 2025, relembrando os episódios que nós gravamos desde lá o início do ano, em janeiro. E começo falando sobre o primeiro episódio, que foi o episódio de número 123, lá no dia 6 de janeiro. A gente conheceu um pouquinho da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, com o Fernando, que é o diretor executivo. Foi um episódio bacana. A ABCR ela tem atuação nacional, a sua sede é em São Paulo. E aqui em Santa Catarina nós contamos também com um núcleo da ABCR. Antes de continuar, eu quero só deixar claro também que todos os episódios com seus links de acesso, eles vão estar na descrição do vídeo aqui, logo abaixo. Você vai ter a possibilidade de acessar novamente cada um deles, sem precisar buscar nas datas referidas, né? Mas você pode aqui logo abaixo selecionar o episódio que você quiser ver. Ideal que você maratone ele aí esse final de ano, né? São nada mais nada menos do que 51 episódios, né? Os 52 estamos gravando hoje, né? Que é essa retrospectiva, né? Então você pode maratonar e conhecer os deste ano e, claro, um convite para você voltar um pouquinho no tempo, desde 2022, quando iniciamos o podcast, ver os episódios de 22, 23 e 24 também. Só tem história inspiradora, muita informação, tá? E vai ser muito importante se você puder também ajudar o nosso podcast e as nossas organizações que a gente tem apresentado aqui.
Bom, dito isso, no dia 13 de janeiro a gente fez o episódio de número 124. Conhecemos uma iniciativa da UDESC, lá de Balneário Camboriú, que é o Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade. Tive o privilégio de conversar com os professores Danilo, Luiz e Vanessa. A gente conheceu um pouquinho do trabalho que esse laboratório tem feito em prol de instituições do terceiro setor em toda a região do litoral, de abrangência ali da UDESC de Balneário Camboriú. Depois, seguindo, no dia 20 de janeiro, a gente fez o segundo episódio especial Sentidos da Vida, com a Eliana, com a Áurea e o Márcio. Esse episódio, no total de 3, a gente mostrou como é a rotina de uma pessoa que tem deficiência visual. No caso, a Eliana, quem contou as suas experiências, né? Não só a pessoa com deficiência, mas ela na condição de mulher. Tudo que envolve, né, o dia a dia de uma mulher com dificuldade, deficiência visual, e como lidar com as situações do dia a dia. Certamente foi muito inspirador. Para nós aqui que gravamos, estivemos junto com a Eliana, foi muito especial, e certamente você também vai se emocionar com todas as histórias. Então, lá no dia 20 de janeiro, nós tivemos o segundo episódio. O primeiro foi gravado em 2024. Você pode retornar lá também para conhecer o início dessa história com a Eliana. Dia 27 de janeiro foi o episódio 125 e nós conhecemos a trajetória do Blumenau Voleibol Clube, o Blue Volley, com a presença do professor Rui, também muito especial, a atividade que eles desenvolvem no esporte aqui na nossa cidade, esporte de base, focado no voleibol feminino. Foi muito bacana. Convido também você a dar uma espiada nesse episódio. Depois entramos já no mês de fevereiro com o Instituto Conexão, episódio 126, isso no dia 3 de fevereiro. Conhecemos então, a partir da conversa com o Rômulo, com o Josiel e com a Thaís, todas as atividades que são desenvolvidas pelo Instituto Conexão. Certamente você também vai se emocionar com as histórias ali, histórias de vida que são transferidas também para todo o trabalho que eles desenvolvem na comunidade. Adiante, nós tivemos no dia 10 de fevereiro, o episódio 127, conhecemos um projeto cultural, o projeto Cultura no Bairro, com a Ana Paula e o Jorge. Eles atuam em Indaial, foi muito bacana também. Eles trabalham muito forte a questão da música, né, para crianças e adolescentes e também adultos. Foi muito bacana. Quero convidar também você para conhecer o projeto que é desenvolvido ali em Indaial, o projeto Cultura no Bairro. O episódio 128, ele foi ao ar no dia 17 de fevereiro, e conhecemos a ABLUE, a Associação Blumenauense de Epilepsia. Recebemos aqui a Adriele, que é a presidente, e também todas as ações, as atividades que são desenvolvidas para pessoas que são epilépticas, né? Todo o tratamento, as possibilidades, enfim, um trabalho maravilhoso. A ABLUE, ela é uma entidade nova, né, mas que já nasceu forte e também está aí atuando, começando obviamente aqui pela nossa cidade, mas acaba que eles atendem outras regiões também, até pela característica muito específica da sua atuação. Fechando o mês de fevereiro, nós conversamos com o Pedro do Rotaract Club de Blumenau Munique, que é o braço jovem do Rotary, e foi uma experiência também muito bacana conhecer um pouco de todas as atividades que o Rotaract Club desenvolve aqui na nossa cidade. Lembrando que muitas dessas entidades têm atuação local, então sim, serão sempre citadas localmente,
E se você é de um Rotaract de outra cidade, né, não deixe de mandar uma mensagem aqui para nós, para a gente conseguir agendar também uma conversa com vocês, tá? Isso foi o episódio 129 e em março nós iniciamos com o episódio 130, que foi um episódio assim muito marcante. 3 de março, com o grupo de estudo e apoio à adoção Anjos da Vida, que atua no litoral, Balneário Camboriú, Itajaí. A conversa foi com a Aline, e é um grupo de trabalho muito interessante, porque eles trabalham a questão das famílias que vão ser pais e vão receber crianças e adolescentes para serem adotadas. Então, é uma preparação para pais e futuros pais e mães aí que estarão à frente dessa missão que é tão bacana, tão importante. Seguindo ainda em março, nós conhecemos também a Associação Catarinense Fio da Vida. Nós tivemos estúdio cheio naquele dia, com a participação de várias associadas pacientes. E aqui é importante dar um destaque: o Fio da Vida ele reúne, por meio do artesanato, pessoas que têm alguma dificuldade, alguma doença crônica pulmonar. Então, assim, vem contribuir também com o tratamento dessas pessoas. Vale a pena, tem muita história inspiradora. Lá o episódio 131, que foi ao ar no dia 10 de março. Dia 17 de março, nós conhecemos a Associação Beneficente Cantinho da Alegria, que atua lá em Itapema. A Ledaiane nos contou de toda a sua trajetória e também que culmina depois com a criação do Cantinho da Alegria, que recebe muitas crianças que passam por situações difíceis na vida, né? E que são lá recepcionadas e são acolhidas com muito carinho, com muito amor. Episódio 132, no dia 17 de março. No dia 24, nós fizemos um outro especial, e aqui eu faço só um parênteses, porque nós temos aqui no podcast os episódios que são a apresentação de organizações, então eles têm uma numeração mais alta, né? Eu citei há pouco 132, nós vamos aí até o 161, para chegar agora em dezembro, né? E nós temos os episódios especiais, que eles não tratam diretamente de uma organização, mas eles são episódios que são assuntos que dizem respeito às organizações, são assuntos mais gerais. E esse do dia 24 de março, a gente denominou ele o especial de número 18, porque ele trouxe aí uma conversa sobre as leis de incentivo e a importância da participação de empresas e pessoas físicas. Nesse bate-papo participaram o Robson, que é de uma indústria têxtil aqui de Blumenau, o William, que participa no conselho de uma organização lá de Jaraguá do Sul, e também o Wilson, atuando no poder público em Itajaí. Foi um bate-papo muito especial, porque nós juntamos justamente todas essas visões, né, a partir da importância de se utilizarem, né, as leis de incentivo para financiar projetos sociais. E você sabe que a gente tem divulgado isso com muita frequência aqui, pela questão do potencial que a gente ainda tem para buscar de imposto de renda, especificamente para financiar os nossos projetos das nossas OSCs, tá? Fechamos o mês de março com o episódio 133, conhecendo aqui a história da comunidade terapêutica Acolher, a Marlete, o Sérgio e a Aline, também ali do litoral de Itapema. Foi outro episódio muito especial, com as suas próprias histórias de vida, né? Vale a pena olhar. O Sérgio tem uma história maravilhosa. A Marlete, que é a esposa, né, contou também toda a sua trajetória, todas as suas dificuldades nesse processo todo, e hoje eles estão à frente desse
trabalho que é muito especial, o Acolher, e que recebe, né, pessoas que estão em situação de dependência química. O mês de abril ele começa também com um episódio especial, onde foi feita uma live conjunta entre a plataforma Prosas e o Instituto Amigo do Leão para falar sobre como os projetos sociais eles podem ser financiados justamente utilizando o imposto de renda. E lá, de uma forma muito prática, foi demonstrado, principalmente para a pessoa física, né, como que ela pode realizar o cálculo para descobrir qual valor ela consegue destinar para projetos que tenham a sua aprovação em lei de incentivo. É um episódio muito especial, episódio número 19, no dia 7 de abril. Na sequência, a gente volta de novo para uma organização, e aqui a gente conheceu a Associação Sorrir para Down, aqui de Blumenau. Foi um bate-papo com a Nilceia e o Evandro, que também tem dado um apoio e suporte para as famílias, né, que tem aí pessoas com a síndrome de Down. Episódio muito bacana, muito especial. Também fica o convite para você acessar, rever esse episódio e se inspirar com eles também. No dia 21/4, nós tivemos um momento, aqui vão ser logo 2 na sequência, episódios especiais que falaram sobre contabilidade e impacto social, e aqui teve uma parceria muito forte entre este do dia 21/4, entre a Associação Empresarial de Indaial, a Receita Federal, o Conselho Regional de Contabilidade e a Fiesc, claro, com a participação aqui do podcast, né? Esse evento ele foi realizado lá em Indaial, na Associação Empresarial, e nós trouxemos todo esse conteúdo para cá para que você possa curtir também e se inspirar com todas as falas que nós tivemos lá. A importante participação da Receita Federal, validando tudo aquilo que a gente menciona aqui da importância e que não vai trazer nenhum prejuízo e não vai trazer nenhum problema para você se for feito de forma correta, né, obviamente. Fechando então o mês de abril, nós conhecemos um grupo escoteiro, Costa Esmeralda, que atua lá também na Meia Praia, em Itapema, e conversamos com o Rodrigo e a Isabela. Foi muito bacana também conhecer a atuação deles na região. Um grupo escoteiro que tem uma atuação muito forte lá na cidade, é um dos maiores ali da região, né, com todas as suas atividades e disponibilidades que eles ofertam para os escoteiros. Iniciamos maio conhecendo a Spacablu, a Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau, e recebemos com muita alegria o professor Orlando, que trouxe um pouquinho da sua experiência de muitos e muitos anos aí à frente desse trabalho, descobrindo atletas também, mas muito mais do que isso, inspirando histórias de pessoas a serem cidadãos que estão aí nas mais diversas frentes hoje aqui na cidade e também em toda a região. Em maio, então, nós tivemos o segundo especial da Contabilidade e Impacto Social, daí aqui na cidade de Blumenau, com a parceria entre a Associação Empresarial de Blumenau, também a Receita Federal, o Conselho Regional de Contabilidade e a Fiesc, e mais uma vez o podcast Cidade Vê Gratidão também esteve presente, participando e deixando lá a sua contribuição. 12 de maio, episódio especial 21, não deixe de, logo aqui abaixo na descrição, procurar por ele também, assistir e se inspirar com as histórias que foram trazidas lá. Ainda em maio, nós tivemos o terceiro episódio, Sentidos da Vida, com a Eliana, a Áurea e o Márcio. Assim, a gente fechou esse bloco com a Eliana, conhecendo a história dela e os seus desafios enquanto deficiente visual, mulher no dia a dia, né? E com certeza
muita inspiração para nós que somos ditos de visão total, normal, né? Mas a gente tem muito a aprender com quem tem deficiência, porque ali se escondem muitas histórias inspiradoras, tá? Vale a pena conferir esse episódio também. Fechamos maio conhecendo um pouco do trabalho do SESI Senai, para isso a gente recebeu a Lígia, o episódio 137. Junho nós iniciamos com a Fundação Hermann Hering, recebemos o Marciel, que estava presidente, né, da Fundação, no episódio 138, conhecendo todos os projetos ligados à Fundação Hermann Hering. Na sequência, o episódio 139, nós falamos com o professor Leandro, com o projeto Jiu-Jitsu com Propósito, como que o esporte, essa arte marcial, contribui também para desenvolver o caráter, né, de pessoas, e aqui tanto para pequenos como também para os adultos, né, o quão importante isso tem sido nesse desenvolvimento que o professor Leandro tem desenvolvido. No dia 16 de junho nós chegamos ao episódio 140 e a Simone, a Jéssica e o José Antônio falaram sobre o Gentes Instituto, que tem um trabalho muito bacana de trabalhar a inserção no mercado de trabalho de pessoas com autismo. Inclusive a Jéssica, que está presente nesse episódio, ela é uma autista de nível 1 e ela conta também da sua experiência de vida, né, as suas dificuldades, as suas vitórias, as suas conquistas ao longo de toda a sua trajetória. Dia 23 de junho nós tivemos um outro episódio especial, aqui entendendo um pouquinho das funções legislativas e como isso se relaciona com o terceiro setor. Tivemos a oportunidade de conversar com o vereador Bruno e ele nos explicou também tudo o que o legislativo pode fazer em prol do terceiro setor. E fechamos o mês de junho conhecendo as atividades do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial. O Evandro trouxe todos, o comandante Evandro, né, trouxe toda a experiência desse grupo, né, e a gente pôde se inspirar bastante, porque tem muita coisa especial que a gente às vezes não faz nem ideia do que acontece dentro de uma corporação como essa, que é totalmente de trabalho voluntário. Em julho nós iniciamos com mais um especial. Aqui foi um evento, um episódio online. Eu acho que até Tyson, né, se eu não me engano, foi o primeiro online que a gente fez, que foi com a Natasha, para falar sobre TransfereGov, que é um mecanismo que muitas organizações utilizam para receber recursos do governo federal. E já fica a dica, né? Você que é de organização e nos ouve aqui, busque se informar, porque vai ser uma constante a questão de se buscar recursos por meio do TransfereGov, tá? Então, acesse o episódio, tá? Lá na descrição do episódio 24, lá de 7 de julho, também tem todos os links para acessar a plataforma TransfereGov. É importantíssimo que você busque interação, busque se aprofundar, porque a tendência é que para 2026 para frente, muito do que é feito hoje vai passar pelo TransfereGov, no caso de recebimento de recursos para as organizações. No dia 14/7 nós tivemos o episódio 142 e conhecemos o trabalho da OSC Bom Amigo. Para isso recebemos o Claudinei e a professora Evelyn, que também contaram toda a sua experiência de atuação, recebendo crianças na creche até a pré-escola, de famílias, né, que têm aí bastante dificuldades também.
e o trabalho que é desenvolvido lá com muito, muito amor e carinho. Ainda em julho nós tivemos o episódio 143, recebemos a Hybrid Jiu-Jitsu com os professores Iago e Ana. Conhecemos essa história também de muita superação, de muita luta e muitas conquistas, né? Afinal, a professora Ana, ela é campeã mundial de Jiu-Jitsu e eles têm então esse trabalho que é focado para buscar novos talentos que vão ser aí profissionais, né, competindo aí, representando a nossa cidade, o estado e o Brasil também. E por fim, fechamos o mês de julho com o episódio 144 e conhecemos um outro trabalho muito especial, o Instituto Catarinense Anjos do Peito. Para isso nós recebemos a Luzilene e a Bianca. O Instituto Anjos do Peito, ele tem a sua sede em Brusque e tem assim um trabalho muito importante na primeira amamentação, né, auxiliando, dando dicas e sendo um apoio para as mães, tanto as que são de primeira viagem como as que já estão no seu segundo, terceiro filho, na questão da amamentação. Muito especial, muito inspirador, tá? Vale a pena você também conferir o episódio 144. Em agosto iniciamos com mais um episódio especial, aqui agora o episódio 25, a nossa segunda experiência com um episódio à distância. Falamos sobre a questão do voluntariado, um episódio muito especial com Roberto Ravagnani, ele que é uma referência quando o assunto é voluntariado aqui no Brasil, e ele também trouxe muitas histórias, muitas dicas para que você desenvolva o voluntariado, seja na sua organização ou também nas empresas. E ainda, se você, enquanto pessoa, deseja ser um voluntário, tudo aquilo que envolve, né, os compromissos que você tem em ser um voluntário em ação em qualquer organização. Na sequência, em 11 de agosto, nós tivemos o episódio 145, conhecemos uma outra instituição que foi recém-criada aqui na cidade, a ABLUPA, Associação Blumenauense de Pais e Amigos dos Autistas. Também foi um episódio muito bacana, muito especial, onde a gente pôde conversar a respeito da ação e do quão importante é ter esse apoio para os pais de crianças e, enfim, pessoas que são autistas. No dia 18 de agosto, episódio 146, nós conhecemos uma outra instituição que atua com esporte, a Associação dos Atletas Especiais de Brusque, a AAEB, com o professor José Rios, trabalho fabuloso que ele desenvolve com atletas que têm síndrome de Down e são aí exemplo, conquistam vários campeonatos, né, exemplos de superação por meio do esporte. E o professor José Rios, ele confidenciou assim que ele não dá moleza, mesmo sendo pessoas que têm aí alguma dificuldade, ele os trata como iguais, e isso é muito importante porque eles são também iguais a todos nós. Fechamos o mês de agosto conhecendo a Associação Viva Parkinson, foi o segundo episódio. O primeiro já tinha ocorrido há 3 anos atrás, então foi muito bom trazer novamente a Margit para uma conversa, conhecer, relembrar, enfim, o que o Viva Parkinson fez ao longo de todos esses anos e também os seus planos futuros. O Viva Parkinson hoje que não está só mais em Blumenau, ele já se expandiu, já está em outros municípios desenvolvendo as suas ações também. Tomar uma aguinha, porque tomar água também é importante para a hidratação e para a nossa voz também. E não precisa cortar, porque isso é uma mensagem muito importante também.
Iniciamos setembro, gente, com mais um episódio especial. Tivemos aqui a participação do Kleber, que é o CEO da Doar Digital, e ele veio falar sobre a plataforma Evento Santo, especificamente. Ela recém foi lançada naquele momento. É uma plataforma muito especial para você, organização, que trabalha com algum evento, feijoada, pastelada, enfim. Você consegue, por ali, fazer toda a gestão da venda de tickets, o financeiro e, o mais importante, você já mantém uma base de dados para o seu próximo evento. Já vai facilitar a venda do próximo evento, o que é muito legal, e é tecnologia trabalhando em favor da sua organização. Na sequência, no dia 8 de setembro, nós tivemos aqui a Jéssica, que trouxe o projeto Impulso Delas, um projeto que é muito bacana, acontece aqui na cidade de Blumenau e leva a capacitação profissional para mulheres. E é muito bacana porque é um grupo de profissionais que atuam no mercado e que levam o seu conhecimento para jovens que estão aí começando a se inserir no mercado de trabalho. Na sequência, episódio 149, que foi no dia 15 de setembro, a gente conheceu o projeto Sorriso, que atua em Gaspar, e para isso nós tivemos a presença da Tânia e da Márcia, e foi muito especial porque é um trabalho bacana realizado em hospital, de clown. Você pode pesquisar. Aliás, nós vamos encerrando o ano de 2025 com mais 2 experiências de clown, que é um trabalho maravilhoso, que é realizado com muito respeito em quem está internado, né? Mas muito bacana e essencial porque leva um pouquinho de alegria também para quem está em algum momento de dificuldade internado nos nossos hospitais. Ainda em setembro, o episódio 150, nós também tivemos o segundo episódio que nós fizemos com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Para isso nós recebemos a voluntária Rúbia, que de novo nos trouxe todo o contexto histórico do CVV, qual a sua atuação, e que ele está disponível hoje para qualquer pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vale de novo reforçar, se você está com alguma dificuldade, dá uma ligadinha para o CVV, sempre vai ter alguém para te ouvir, né? E é muito bacana porque é preservado a sua identidade, então é sigilo total, né? Até porque, como hoje existe a central, então pode ser que você ligue, não vai ser alguém de Blumenau ou da sua cidade que vai te atender, talvez seja alguém de outra região, de outro estado, que vai fazer esse atendimento e vai ouvir você. Fechamos setembro agora, episódio 151. Nós conhecemos também um segundo momento que nós tivemos com o projeto Encantar, com a Priscila e a Fabiana. Esse projeto que tem atuado especialmente para, primeiro, matar fome, porque eles fazem arrecadação de alimentos, mas segundo, de levar também um pouquinho de dignidade para muitas famílias aqui da nossa cidade, da nossa região, que estão passando por dificuldades. E, gente, por vezes a gente se surpreende porque a nossa cidade, a nossa região, ela é considerada muito próspera, né? Sempre está na ponta, nas pesquisas de lugares para se viver, mas, em contrapartida, nós temos muita pobreza, muita gente passando necessidade, e temos esses projetos que atuam diretamente nesses lugares, dando esse apoio e levando, então, um pouquinho de alento, de esperança para essas famílias. Bom, assim a gente fechou setembro e iniciamos outubro com o episódio 152 e conhecemos a AMA de Brusque, a Associação dos Autistas, né?
da cidade de Brusque, recebemos a Márcia, que é a presidente, também contando toda a experiência que a AMA tem, o atendimento realizado para as crianças, para os pais, e foi muito, muito especial. A Márcia, inclusive, que é mãe de autista, então ela sabe o dia a dia, né, de quem tem uma pessoa com autismo em casa. Ela própria, né, se eu não me engano, Tyson, ela também tem um grau, ainda não com laudo, né, mas ela também tem, e assim ela sabe exatamente do assunto e com isso conduzindo com muita maestria a AMA de Brusque. Depois, no dia 13 de outubro, nós tivemos o episódio de número 27, que é outro especial, também foi feito online para falar sobre a lei de incentivo ao esporte. Para isso a gente recebeu o Leonardo, lá do Rio de Janeiro. Ele também é referência quando o assunto é lei de incentivo ao esporte. Ele já foi secretário nacional junto ao Ministério do Esporte, então é alguém que tem uma bagagem muito, muito grande quando o assunto é lei de incentivo ao esporte. Foi muito especial. Agora, nós estamos hoje no dia 29 de dezembro, mas nós tivemos aí recentemente a aprovação da nova lei de incentivo ao esporte. Lá naquele episódio a gente já havia mencionado sobre isso e agora é realidade. A lei de incentivo ao esporte ela é permanente. No dia 20 de outubro a gente conheceu um programa que a APAE de Blumenau tem, e para isso recebemos a Grace e a Delandréia para falar sobre o programa de inclusão ao mercado de trabalho desenvolvido pela APAE, muito especial, foi muito emocionante, né? Onde as duas relataram também as conquistas de quem conseguiu a inserção no mercado de trabalho. Para isso também conta-se sempre com a parceria de empresas, né, que abrem as suas portas para receberem os educandos. Bom, fechamos outubro conhecendo a associação Projeto Resgatando Vidas de Ilhota, com o Valmor, o Natan e a Patrícia, uma instituição que também, eu me lembro que o Valmor disse, nasceu no seu coração, a partir da sua própria experiência de vida, né? Ele que também passou por dificuldades e foi chamado para esse trabalho de resgatar vidas de pessoas aí com algum tipo de dependência química. Bom, iniciamos novembro, quase agora já chegando no finalzinho do ano, e normalmente chega novembro, a gente já começa a enxergar as luzes do Pinheirinho de Natal, né? 3 de novembro nós conhecemos no episódio 155 a ONG Presente de Alegria com o Cauê e o Felipe. Foi um outro momento muito especial, onde eles trouxeram a sua experiência de atuar dentro de hospitais e de asilos, levando a alegria do clown, né, o palhaço, para esses lugares, né, e contando suas experiências. A ONG em si ela tem a sua sede em São Paulo e tem braços em todo o Brasil, e uma dessas subsedes é aqui a cidade de Blumenau, onde o Cauê e o Felipe estão à frente atualmente. No dia 10 de novembro, a gente teve o último episódio especial desse ano, que a gente denominou ele Jornada do Tributo, onde eu mesmo trouxe, né, como o imposto que a gente paga, por onde ele caminha até que ele chega de volta, né, à nossa cidade. E as possibilidades que existem aqui, mais uma vez reforçando, né, de você utilizar a lei de incentivo, que você deixa o recurso de forma direta no município, sem ter que fazer toda essa jornada subindo, a gente vai dizer assim, até Brasília, e depois voltando novamente para o nosso município. Vale a pena você conhecer, porque isso pode também ajudar você a tomar a decisão mais rapidamente, né, de
se utilizar das leis de incentivo e deixar esse recurso mais próximo de nós. Ainda em novembro, o episódio 156, nós conversamos com a Malisa e todo o trabalho que os escoteiros em Santa Catarina realizam. Né? A gente tem trazido muitos grupos escoteiros, mas também existe um grupo acima que é o da coordenação. Então, o Escoteiro Santa Catarina é esse grupo que faz a coordenação dos demais aqui no estado de Santa Catarina. Vale a pena conhecer também, porque a gente vê os jovens, as crianças lá com seu uniforme, com seus lenços, mas por trás disso também tem muito trabalho, muita organização, muito estudo, né, que leva então a esse resultado lá na ponta. Fechamos o mês de novembro, dia 24, conhecendo o trabalho do Centro de Reabilitação Jovens Livres. O Fabian nos trouxe então a realidade desse centro que fica aqui em Gaspar, e muito especial também, que também recebe pessoas com algum problema com a dependência química. E chegamos no último mês do ano, dezembro. No dia 1º de dezembro, nós conhecemos uma outra iniciativa do esporte, o episódio 158, o Novo Basquete Itajaí. O Guido nos trouxe a história desse grupo, que obviamente o nome você já entendeu, que ele não é aqui de Blumenau, mas é sim de Itajaí, um grupo que se reuniu para dar condições para que jovens pudessem praticar o esporte, o basquete, e com isso também participar de competições, representar o município de Itajaí também com várias conquistas em vários... agora foge o nome, mas são as categorias, né? Porque são por faixa etária, então cada categoria ela tem lá a sua equipe e assim ela participa também nas competições. No dia 8 de dezembro, no episódio 159, a gente recebeu uma outra trupe de clown, assim, o Trapa Médicos, e conhecemos o trabalho do Trapa Médicos, das pessoas que vão aos hospitais, e também do Trapa Pet, que vai então atuar dentro de asilos, né? Muito especial esse episódio, vale super a pena. Um abraço para a Adriana e toda a turma do Trapa Médicos, que já há tantos anos vem desenvolvendo esse trabalho aqui na nossa cidade. No dia 15 de dezembro, episódio 160, nós conhecemos um instituto que tem uma atividade muito interessante, o Instituto Dauer, e falamos com o Tiago. O Tiago nos trouxe toda a experiência que o Instituto Dauer tem de ajuda a pessoas que têm a propensão a ter câncer de pele, por meio da distribuição de protetor solar. E é um trabalho maravilhoso, ele é realizado em todo o país, né, onde a Dauer tem atuação. A Dauer é uma indústria química que produz, química na farmacêutica, né, que produz protetor solar, e eles têm um especialmente desenvolvido para pessoas que têm muita sensibilidade a pele clara, né, enfim, igual eu, assim, que não pode ver um sol que, né, só de olhar já fica com a pele vermelha, né? Mas é um instituto muito bacana. O trabalho que eles desenvolvem é muito importante na prevenção, no cuidado ao câncer de pele. E, de novo, atuando em todo o Brasil, não só aqui na região sul. E fechamos o ano com os episódios em si especiais, apresentando organizações. 22 de dezembro, semana passada, a comunidade terapêutica Resgate de Vidas, que atua lá em Porto Belo. Para isso a gente conversou com o Alan, com o Dejanir e com o Maicon. Conhecemos esse trabalho maravilhoso também, a partir de histórias deles próprios, né? E esse é muito bacana porque se você percebe
a maior parte das organizações, elas nascem de experiências pessoais e acabam, então, sendo tocadas, a pessoa é tocada para ajudar outros a partir da sua própria experiência. E hoje, 29 de dezembro, então a gente chega ao final deste ano de 2025. 2026 promete muitas novidades aqui no podcast também, né? Fica o convite aqui para você continuar nos acompanhando. Essa retrospectiva é mais para a gente ver tudo o que aconteceu. E assim, é surpreendente, né? São 51 episódios, isso fora todos os cortes que a gente coloca no ar também, que vão somando aí mais de 300 vídeos também, tá? Mas todos eles têm uma história de vida, tem histórias de transformação, tem histórias inspiradoras para mim, que estou aqui sempre conduzindo essas conversas, e para você que também está ouvindo todas essas histórias. E espero que 2026 a gente continue nessa pegada de inspirar você que está aí do outro lado. Esse espaço ele é aberto e é importante destacar que ele é totalmente gratuito para essas instituições que vêm para cá para serem ouvidas, né? Um espaço que é aberto para elas, onde elas podem, enfim, mostrar todo o trabalho que elas fazem. Um convite para você que se sentiu aí tocado também, gostaria de contribuir com o podcast, tá? A última descrição aqui desse vídeo vai te levar para uma página que você pode contribuir de forma espontânea para que esse nosso trabalho ele continue sendo levado à frente, né? E quero agradecer a todos os estúdios que nos abrem aí as portas também para realizar esses trabalhos. Primeiro ao nosso estúdio principal, onde 90% dos nossos episódios são gravados, que é o Estúdio Digital. Tyson, que está à frente aí, muito obrigado, né? Que 2026 aí a gente continue firme e forte na produção desses vídeos. Também o estúdio Dr. Amadeu, lá com o Pedro, e os eventuais, né? A MJM lá de lá de Itapema, que também abre as portas para uma vez por ano a gente gravar com entidades que são lá da região. O muito obrigado, um desejo de um excelente final de ano, né? Estamos aí no dia 29, daqui a pouquinho a gente vai estar celebrando a chegada de 2026, né? E para você, maratone esses episódios do ano de 2025, mas também dá uma espiadinha para trás, porque ainda tem muita história inspiradora em 2024, 2023 e 2022, quando nós iniciamos com esse trabalho aqui, que é uma missão, é uma dádiva e uma gratidão que a gente está possibilitando levar tantas e tantas histórias para você que nos acompanha. E esteja conosco aí em 2026, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar cada um desses nossos episódios, a gente sempre lembra disso. E muito obrigado por você estar conosco até aqui. E a gente se vê, feliz ano novo e até o início de janeiro. Tchau!